Olá pessoal, esse é um depoimento bem breve que eu vou fazer. Eu quero falar, não preparei nada, eu quero falar bem espontaneamente e vai acompanhar todos os vídeos. Na verdade, é para que a pessoa que esteja vendo os vídeos tenha em mente que não partiu de mim, né, o desejo de estudar esse assunto, de largar tudo que eu faço, né, e de fazer só isso, né, e de falar para o mundo isso. Na verdade, não. Foi um chamado de Deus. Mas o que eu quero destacar é que durante todo o processo, durante 7 anos, né, Deus me dava os textos, né, todos eles, eu estudei todos eles. Quando eu esgotava o estudo, que não tinha mais como entender, eu tinha pego todos os textos que ele me deu, cobria todo o assunto, né, de cada assunto, eu estou falando especificamente de cada assunto, né, ele cobria todo o assunto e eu não conseguia, então ele me revelava aquilo que eu não conseguia. Tá? Aí que ele me revelava, senão ele só me dava os textos. E eu ia, quando chegava num beco sem saída de novo, ele me revelava aquilo. Então, assim, foi um processo longo de 7 anos para que eu compreendesse tudo que eu compreendi da escatologia, mas isso não estava em mim. Não vem de mim, a capacidade não é minha, eu não teria como descobrir isso sozinho, porque é extremamente complexo, né? São 2.000 anos de, digamos, de distorções em cima do texto que não tem como um ser humano sozinho descobrir, né? Então o mérito é de Deus, né? A Ele cabe todo o mérito, toda a glória, toda a honra, né? Todo louvor, né? A mim só o cobri de vergonha, porque eu, como eu sou homem, sou pecador, né? Sou falho, né? Então não vou conseguir passar tudo que eu gostaria de passar, mas vou me esforçar para fazer o máximo, tá? Mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. É aquilo que Deus passou para mim, não vem de mim, tá bom? Um abraço então, tchau. Olá pessoal, meu nome é Carlos, vocês estão no canal Oráculos de Deus e nós vamos fazer mais um vídeo. Esse vídeo é um assunto interessante, é o amor e a justiça de Deus, né? Como eles se encaixam, como eles interagem, né? É uma coisa interessante e eu não tinha planejado esse estudo e na verdade ele não ia sair, mas surgiu um comentário muito interessante é, de um casal que mora nos Estados Unidos e acompanha os vídeos, e eles fizeram uma colocação e eu achei interessante isso e coloquei para Deus e ele achou bom a gente fazer um estudo. Então, esse estudo é uma resposta, né, a esse assunto que foi levantado por eles, muito bom, porque esse assunto é um assunto que permeia a Bíblia toda e você sempre vai se deparar em algum momento com ele, né? Não é o assunto mais complexo, mas é um dos mais complexos, com certeza, né? Então, eu quero que vocês acompanhem para seguir o raciocínio e a gente conseguir resolver esse problema, tá? O comentário foi colocado num vídeo que o título do vídeo é Restauração Incondicional de Israel, tá? O vídeo 1, Restauração Incondicional de Israel, a parte 1. E ali surgiu essa questão. Eu vou ler para vocês então, está na tela aqui comigo. Ó, estamos gostando muito dos estudos e temos uma observação a fazer. Nós temos dificuldade em entender a parte que você fala em punição e maldição de Deus. Hoje cremos que o pecado, que é o afastamento de Deus, fonte da vida, traz consequências naturais para a vida e finalmente a morte. Não é Deus quem pune ou mata as pessoas. Elas morrem por consequências de suas próprias escolhas. Seria perfeito se você desse essa conotação. Você não pode passar a ideia errada do caráter de Deus. Passa a ideia de que ele é vingativo e tirano, o que é justamente o que Satanás quer que as pessoas pensem. A obediência vem pelo amor e não pela força ou medo, ou por força ou medo. Não vai ter ninguém no céu por medo, e sim por escolha. Um abraço. Interessantíssimo. Então tem algumas coisas que eu quero destacar, né? A questão da punição e maldição, se Deus pune e dá maldições, assim como dá bênçãos, a gente vai ver na Bíblia, né? O pecado seria uma consequência natural, ou seja, através do pecado vem as consequências naturais, sofrendo na vida e finalmente a morte. Então, isso a gente vai ver também, se é só esse aspecto do pecado, porque existe um outro aspecto, né? Esse é um dos aspectos, né? É a consequência natural, existe a consequência espiritual, que é uma outra história, tá? A gente vai ver também.
E a ideia de que o errado, o caráter de Deus, sempre existiu, todos os tipos de ideias distorcidas. Essa é uma que realmente existe. Deus é vingativo, né? É tirano. O outro aspecto que a gente vai abordar seria ao contrário. Deus é amor, né? Amor, e é um amor que é complacente, o amor vai aguentar a vida inteira você pecando, não tem problema. Deus é amor, ele não vai deixar você se perder, ele vai dar um jeito. E esse é o outro e o mais perigoso, na verdade. Esse é o aspecto mais perigoso, a gente vai abordar também ele. E a obediência vem pelo amor? Com certeza, é perfeito isso. Mas tem algumas coisas junto com o amor que são essenciais para que esse amor seja verdadeiro, né? E qual é o sentimento? O sentimento é além do amor. É alguma coisa junto com o amor que causa um outro tipo de sentimento, né? Que Deus exige, né? E quer que as pessoas tenham por ele. Também vamos abordar isso, tá? Então, as pessoas não vão, digamos, para o céu por medo e sim por escolha. Também está certo, né? A questão é que não vai por medo, mas também não vai por certeza que Deus ama, que Deus os ama. É eles que têm que amar. E quando você ama, nós vamos ver que não é só Deus amar, né? Aquele que me ama. Então, o que ama a Deus também vai para o céu. Mas aí tem a implicação do que uma pessoa, quando ama, faz. Esse é o problema. É só aí. Na verdade, existem várias abordagens que são parciais, é só um aspecto. Você pode. E fica bonito um aspecto só. Você pode falar no amor maravilhoso de Deus num aspecto. Mas aí, quando começa a colocar os outros aspectos, vê que ele está incompleto. E é esse o problema, que a gente vai abordar, vai ser bem interessante. São duas partes, porque ficou muito grande. Então, vamos abordar a primeira agora, que vai ter algumas explicações teóricas para a gente compreender, né, melhor os textos da segunda. Tá? Então vejam aqui, uma explicação assim, quando a gente divide os atributos de Deus, a gente classifica os atributos de Deus. Como é que eu vou classificar os atributos de Deus? Pela Bíblia, lógico, a Bíblia traz os atributos, mas a gente classifica de uma forma didática somente. Não tem como dividir Deus em pedaços para estudar pedaço por pedaço. Ele é um todo, tá? Então, é por isso que a gente vai ter dificuldade. Então, eu faço essa divisão didática e os dois grandes grupos, né, são os atributos metafísicos e os atributos morais. Ou os atributos incomunicáveis e os comunicáveis. Vou explicar um pouquinho depois. Então, veja, isso está dentro de uma matéria que se chama metafísica teológica. Mas eu vou corrigir um problema e mostrar da onde tem que sair, né? Veja bem, aqui embaixo, tá? Embaixo aqui do vídeo, vocês vão ver ali, metafísica teológica. Eu estou simplificando todos os conceitos porque são muito amplos, né? Qualquer doutrina filosófica que, tal como o neoplatonismo ou a escolástica da Idade Média, né, da Igreja Católica, esteja voltada fundamentalmente para o conhecimento da divindade, do ser primeiro e perfeito, para além do que é captável pelos sentidos na experiência ordinária. Então, ele está além da realidade sensível. Você não consegue perceber isso, não consegue ver, não consegue mensurar. Então, você começa a filosofar, a pensar sobre, conjecturar, né? Não é esse o caminho. O caminho, né, já que a metafísica é teológica, ela segue mais a filosofia que a teologia. Nós vamos seguir a Bíblia, deixa a teologia e a filosofia. Nós vamos seguir a Bíblia. A Bíblia fala sobre o caráter de Deus. E a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Ele se revelou a nós. Nós não revelamos ele. Ele se revelou a nós, portanto, seguindo a Bíblia, nós não vamos precisar elucubrar. Nós vamos analisar a doutrina de Deus, especialmente aquelas que não são sensíveis, que são os atributos metafísicos. Nós vamos analisar os incomunicáveis e os comunicáveis. Os morais, por exemplo, a gente tem como sentir, a gente tem até parte dele. Nós participamos, Deus dá um pouco para nós. Ele não consegue dar, por exemplo, os metafísicos, tá? Que estão além da capacidade, porque eles são de Deus apenas.
Esses atributos a gente vai analisar porque eles estão misturados, né? Depois, porque é uma coisa só. Veja, eu vou repetir. A divisão que a gente faz e a estruturação num arcabouço, a gente está só simplificando uma coisa extremamente complexa e dando uma organizadinha para olhar separado. Mas não é possível olhar separado, é só didático. Depois a gente tem que unir essas coisas, tá? Então vamos começar aqui. O primeiro atributo metafísico seria a eternidade. Deus é eterno e só Deus é eterno. Nenhum ser criado até hoje é eterno ou será eterno. Ninguém será eterno no sentido de Deus, no sentido absoluto, eterno, só Deus. Porque o eterno não começa, né? Não pode ter um começo. Também não tem um fim, não tem mudança. Né? Ele sempre existiu, ele existiu por si mesmo, ninguém criou. Então, tudo diferente. Não tem como ele comunicar isso para alguém. Tá? Não tem como comunicar essa característica de Deus, a eternidade. A gente divide em várias, mas aqui você pode pegar 3 coisas assim: a autoexistência. Ninguém criou Deus, ele não apareceu, né? Um dia ele apareceu, ele sempre existiu. Portanto, se ele sempre existiu, Deus está na eternidade, significa que ele está num eterno presente, ele está no presente. É infinito. Tá? Ele não está sujeito nem ao tempo, nem ao espaço. Portanto, o espaço-tempo foi criado por Deus. E é o que a gente chama de universo, é esse espaço-tempo que a gente conhece. Não conseguimos atingir os limites dele, não tem como, com a tecnologia que a gente tem hoje, não consegue chegar. Vai muito longe, mas não consegue chegar. É gigantesco, né? Então, Deus criou isso aí, mas ele já existia. Não dá para discutir agora, mas as pessoas podem falar assim, bom, se antes de ele criar, então, ele existia, ele estava sozinho, uma eternidade sozinho para trás, né? Bom, na eternidade não tem para trás nem para frente. É quando criou a Terra que surgiu, o universo que surgiu frente e trás, embaixo, em cima, antes, depois, passado, futuro. É uma coisa do espaço-tempo, não de Deus. Deus é presente, ele existe, tá? Agora, se a gente entender isso, a gente entenderia que como ele está no futuro, no passado, em não ter lugar, né? Quando ele criou o universo, ele não estava sozinho, porque ele já estava no futuro e no futuro existia o universo. Assim como estava no passado, não existia o universo, está tudo mesmo. Ele tá parado, né? Então nunca esteve sozinho, mas não dá para explicar isso agora. Se você entendeu, beleza, senão a gente pode mexer uma outra vez. Então a autoexistência significa que Deus sempre existiu, não veio à existência, ninguém trouxe ele à existência. Ele é a fonte de tudo, inclusive do universo. A unidade significa que Deus é uma coisa só. Isso que sempre existiu. A totalidade dele está sempre junto. Né? Ele não se divide. Não tem uma parte de Deus que é assim, uma parte que é assado. Né? Ele é uma unidade. Portanto, não temos como dividir. Não existe assim, por exemplo, não tem como Deus ser amor e justiça ao mesmo tempo. Não existe, claro que ele é. Senão a gente tinha que rasgar um monte de versos da Bíblia, tirar trechos enormes dizendo que ele é amor e tirar todos os trechos que é muito mais ainda dizendo que ele é justiça. Não tem como. Ele é amor e justiça. E nós vamos ver que no momento na história as duas se encontram. Não tem como fugir disso daí. Deus é amor e justiça. Se você só analisa o amor, você está com a metade da história. E dependendo ainda com o resto todo, fica contra aquele conceito. Então, a gente tem que dar todos os conceitos ao mesmo tempo, uma mesma atitude. Aí a atitude de Deus, corretamente você vai analisar essa atitude, tá certo? E a imutabilidade. Né? Então, se ele sempre existiu, e ele é a totalidade da existência, né? Não tem existência fora dele, ele que criou o resto que existe, portanto não existia esse resto, e só existe porque ele criou, então ele é a totalidade da existência, não é que ele seja o universo, ele é o criador e tem o universo, mas tudo veio dele, então ele é a essência, tá? E ele é imutável, a Bíblia fala assim, eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Eles deviam ser consumidos pelo que eles faziam, mas Deus não muda. Se Deus é justiça e amor e tem um plano, um esquematizado para resolver esse problema, ele não muda. Ele não se irrita no meio, mas vou matar esse pessoal. Não acontece isso. Tá? Ele é imutável. Portanto, ele sempre vai ser amor.
mas sempre vai ser justiça. Senão ele teria que ser só amor durante um tempo para salvar, depois voltar a ser justiça. Isso não acontece, tá? Então ele é sempre amor e justiça ao mesmo tempo. Tem outras coisas que a gente vai analisar aos pouquinhos, vocês vão entender melhor. A imutabilidade, então, Deus é sempre o mesmo. A Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, Jesus sempre existiu, né? Ou seja, ele estava na forma só divina, teve um momento que ele tornou-se humano, mas a divina já existia. Então ele era o mesmo que existia. Assim como foi na terra, ele também será para sempre. É esse o problema. Tá? Deus é imutável. Não tem como ele mudar, deixar de existir ou vir à existência. Perder um atributo ou ganhar um atributo. Não existe isso. Ele é imutável. Tá? A onipresença, significa toda, né? O absoluto. Toda a presença. Então, ele está presente. As pessoas acham que Deus está presente em qualquer lugar ou em vários lugares ao mesmo tempo. Não, isso é ubiquidade. Na verdade, Deus está presente em todos os lugares, em todos os tempos, quando Ele quiser. Porque Ele permeia o espaço-tempo do universo. Ele está até fora disso. Mas Ele permeia todo o espaço-tempo do universo. Não tem um lugar que você não possa encontrar Deus. A Bíblia fala, se você descer, não, vai me encontrar. Para onde me ausentarei do seu espírito? Não tem para onde se ausentar, não tem como fugir de Deus. Ele permeia todo o universo. As aparições que ele faz é no momento que ele quer, no lugar que ele quer, mas ele permeia todo o universo. Pode aparecer em qualquer lugar, em qualquer tempo. Em qualquer tempo. Portanto, ele pode aparecer no passado, no futuro, no presente, porque ele está no tempo, está fora do tempo, e ele entra. Ele entra no passado, no presente, onde ele quiser, tá? Então, a onipresença dele se dá no espaço e no tempo. Aí é onipresença, tá? Onipotência. A onipotência, ela não pode ser analisada dissociada do caráter de Deus, da mente de Deus, da inteligência de Deus, da vontade de Deus, dos projetos que Deus tem, né? Entende? Veja, a Bíblia fala assim, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Essa é a melhor definição, porque senão você pode dizer assim, mas Deus não, ele seria onipotente, ele pode fazer uma pedra tão pesada que nem ele possa carregar. É uma coisa completamente imbecil isso. Na verdade, desculpa a expressão, mas o que acontece? A pessoa dissocia de Deus e põe como se fosse um animal, né? Ou então o ser mais imbecil possível para tentar, ou seja, como é que os planos de Deus podem ser fazer uma pedra para ele tentar ver se consegue carregar? Não existe isso. A onipotência de Deus, ela está relacionada com o caráter de Deus, com os propósitos de Deus, com a mente de Deus, com a sabedoria de Deus, com a perfeição de Deus, né? Entende? Então, a onipotência simplesmente significa tudo que ele quiser, ele vai fazer. Ele não vai querer coisas idiotas, por exemplo. Eu quero me matar. Eu sou Deus, mas eu queria me matar. Isso é impossível. Porque Deus não pode querer uma coisa contrária ao seu próprio caráter. Ele não consegue. A gente vai estudar daqui a pouquinho, não vou adiantar, mas vocês vão entender quando eu chegar lá. Você entende? Então a onipresença dele simplesmente ela está relacionada com todo ele, com todo o seu caráter. Então a onipotência. A onipotência está relacionada com o amor, com a justiça, né? Com a sabedoria dele, com tudo. Tá? Ele pode tudo, o que ele quer. Tem que completar a frase. Ele pode tudo, o que ele quer. Ele não pode fazer, por exemplo, uma coisa errada, que seja contrária ao caráter dele. Isso ele não pode fazer. Eu vou explicar por que não. Vocês vão entender por que não. Então, a onipotência está relacionada com todo o caráter dele. Portanto, ele faz tudo o que ele deseja. Toda a sua vontade, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ele vai fazer tudo o que ele desejar. Pronto. É só isso, daí não tem confusão. Tá? Então vamos pegar a onisciência. A onisciência seria um conhecimento absoluto. Do quê? De tudo. De tudo que existe e acontece no universo em todos os tempos. E em todo o universo. Essa é a onisciência.
Porque o conhecimento dele ele é anterior à criação do universo e é eterno, é absoluto, ele não pode aprender nem esquecer. É esse o problema. Isso é onisciência absoluta. Então não tem, quando você chega perto de Deus, não tem como você guardar um pedacinho de uma coisa. Isso aqui eu não vou falar para Deus. Não tem como. Ele já sabia antes de você ter pensado em não falar. Já sabia o que era. Antes de acontecer, inclusive, antes de você nascer, tudo. Não tem como, né? Não se escapa disso. Onisciência é absoluta, tá? Então, aqui estão os atributos que eu falei para vocês, que são os comunicáveis. Certo? Esses são sensíveis a nós. Por exemplo, a verdade. A gente sabe o que é verdade. Ó, você não está falando a verdade. Fala a verdade. Porque, você entende? Verdade é uma coisa que nós temos e gostamos e exigimos dos outros. Então temos que ser também verdadeiros, né? E com Deus, sem dúvida. Deus é verdade. Aliás, o universo, a Bíblia fala que o universo é regido, né? O que rege o universo é verdade e justiça. Só. Amor é uma característica divina, que sobrepuja a maioria das outras, né? Ela está sempre permeando e as outras acontecem em alguns momentos. Essa é a diferença. Não é só ela. Várias permeiam o tempo todo. E algumas acontecem em algumas ocasiões, né? Necessárias. Então, veja, na verdade, nós temos a veracidade, ou seja, é exatamente de acordo com como está sendo falado, como é, veracidade, e a fidelidade, que faz parte do mesmo conceito. A fidelidade significa o seguinte: fiel é aquele em quem sempre se pode confiar. Em quem que a gente pode confiar sempre? Algumas pessoas que a gente conhece, a gente tem essa sensação, né? Nossa, eu posso confiar sempre naquela pessoa. Mas é falho. O ser humano pode um dia falhar, né? Deus não falha. Então, por isso que Deus fala, Deus é fiel, eu sou fiel. Né? E Ele quer que nós sejamos fiéis, mas nós somos fiéis baseados na obra do Espírito Santo em nós. Não temos como nós, por nós mesmos, sermos fiéis sempre. Né? Tem que estar grudado em Deus. Tá certo? Então, Deus é fiel, você pode confiar sempre nele, sempre, em qualquer situação. Justiça. A justiça, você tem a retidão, né? O que é correto, e a santidade. A santidade seria a pureza moral, a pureza do caráter, a pureza moral do caráter de Deus. Isso é a santidade. Você chega perto dele, ele não pode ser tentado, não tem como você dar um jeitinho para ver se tenta. Não existe, não tem como tentar. É impossível. Eu vou explicar daqui a pouco, aí vocês vão entender bem isso. É impossível tentar a Deus. Ele não se corrompe com nada. Seria como se fosse um metal que não consegue ser corrompido com nenhum outro metal, não sofre oxidação, não dá para derreter, ou seja, um metal perfeito, né? Uma coisa perfeita. E não existe, né? Nem o ouro. O ouro tem, eu acho que são 2 elementos, talvez 3, mas eu acho que são 2 elementos que consegue ainda interagir com o ouro. É bem raro, por isso a preciosidade dele, né? Então a santidade de Deus é essa pureza moral absoluta que você não tem o que falar quando se aproxima dele, tá certo? E a retidão. Amor, tá? Amor, a terceira, que eu não vou analisar todas, eu estou só botando algumas assim para a gente ter uma noção para trabalhar depois os conceitos, senão ficaria impossível aqui um estudo só sobre as características de Deus. O amor pega o aspecto da misericórdia, ele é misericordioso, né? Ele se compadece e tem o desejo de ajudar, de proteger, de amar, né? E também engloba a bondade. A bondade, a gente seria a bondade divide todo o universo moral em dois lados, certo? Você tem bondade e maldade, ou seja, o bem e o mal. Só. Não tem uma terceira coisa, talvez, mais ou menos, não existe. O pecado surgiu infinitas possibilidades, mas para Deus não. Para Deus bom, o que é bom e o que é mal. Acabou, bem e mal. Né? Ele quer que você possa discernir entre essas duas coisas. O sagrado e o profano. O bem e o mal é importante, senão você se perde, né? O bem e o mal não é o assunto hoje, mas nós vamos ter que tocar um pouquinho nele, porque é um assunto assim, o bem e o mal surge num assunto em que as pessoas questionam por que Deus permite o mal, se ele é bom, se ele é onipotente. Então surge
toda uma questão em torno disso, que é um assunto à parte e seria um estudo bem complexo, talvez umas 2, 3 partes, só um estudo, para poder entender isso. Mas não vamos fazer isso hoje. Só para a gente entender aqui, tá? Então, vamos pegar esse aspecto do amor, da misericórdia, vamos pegar só a bondade. E vamos entender um conceito que vai ser fundamental para a gente trabalhar, tá? Então, vejam. Aliás, eu vou ver daqui a pouco, não é nessa transparência, é na outra que eu vou ver. Aqui eu vou introduzir um conceito que é importante, fundamental para entender isso. Sem esse conceito nós não vamos conseguir entender nada, mais nada. Sai do mesmo tamanho que entrou, né? Então veja, na filosofia e na teologia tem dois termos. O mais usado é antropomorfismo. Antropo é Deus. Morfismo é forma, mas não pega só a forma, pega digamos, os pensamentos, os sentimentos, né, os atos e a forma física também, enfim, antropomorfismo. Seria você, antropo é homem, morfismo é forma, então forma de homem. Mas o que seria forma de homem? Não, antropomorfismo quer dizer que o homem atribui a Deus características humanas. Então não dá para dizer que Deus tem cabeça, porque isso é uma característica humana. Não dá para dizer que Deus tem mão, não tem pé, é só um antropomorfismo. Então, qual que é o problema disso? Eu pergunto a vocês, quem criou quem? Foi o homem que criou Deus ou Deus criou o homem? Então veja, se foi Deus que criou o homem, se tem alguma coisa atribuída de um para o outro, é de Deus para o homem. Não é o homem para Deus, tá certo? Eu vou analisar uma outra possibilidade. Então veja, quando Deus criou o homem, ele fala que criou o homem à sua imagem e semelhança. Usa duas palavras para não ter dúvida. Então quando ele criou o homem com semelhanças, várias semelhanças, né, com ele. Então, na verdade, seria embaixo ali tá revelação, teomorfismo. Deus botou atributos divinos no homem. É só isso. Não tem nada de difícil, é simples. Quem botou características no outro foi Deus, quando criou o homem, colocou características divinas no homem. É só isso. Mas onde é que tiraram então esse antropomorfismo? Tiraram da filosofia e teologia, onde a pessoa fica elocubrando, filosofando, imaginando, discutindo e tentando defender uma tese que realmente é de um jeito ou do outro, certo? Sem a revelação. Porque quando nós falamos aqui, o que a gente discute no canal, vocês sabem que é a Bíblia. O que a Bíblia fala? A Bíblia é revelação de Deus ao homem. Portanto, Deus revela ao homem que ele colocou características divinas no homem. Só isso. No antropomorfismo é assim, Deus não se revela, certo? Não tem como saber como é Deus. Ninguém sabe o que é, nunca ninguém viu Deus. Não tem Deus, certo? Ou seja, existe Deus, mas ninguém tem como saber como é que ele é, né? Ele não se revela, certo? Aí vem deísmo, vem outras coisas, mas não importa. Essa mentalidade faz com que foi o homem que escreveu a Bíblia, o homem tentando descrever Deus, ele usou formas humanas para descrever Deus. Então você nega toda a revelação. Para nós não tem nenhum valor mais. Nenhum. Aliás, é um valor negativo, porque quando você lê uma história que é indiferente, ela às vezes ensina alguma coisa, mas isso aqui desensina, não existe isso, né? Mas desinforma. Isso é uma coisa absurda, porque como que você vai tirar a revelação da Bíblia? Não é mais Bíblia, é um livro de história, tá? Então, veja, um livro de mitologia, de história, qualquer coisa. Não, a Bíblia é a revelação de Deus ao homem. A revelação especial, porque Deus se revela através da natureza, é uma revelação geral, né? Na mente do homem, com o raciocínio do homem, sim, mas é geral, é meio difuso, não tem um detalhe. Na revelação especial, Deus chama uma pessoa e revela-se a essa pessoa e fala as coisas para essa pessoa. Então ela tem uma informação que vem de Deus. Isso é revelação. De outra forma ele não obteria essa informação. Então quando Deus revela-se ao homem, é possível você olhar na revelação e ver as características de Deus que ele está falando que tem. Eu sou assim.
Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Israel, não são consumidos. Se Deus falou, é Deus falando, a gente entende que a revelação é Deus falando, ele está falando, eu não mudo, sou imutável. Por isso que eu vou falar para vocês, Deus é imutável. Mas de onde é que você tirou? Dele falando. Na Bíblia, com Deus falando. Só isso. Tá tudo lá na Bíblia. Então, quando você olha a revelação, não faz sentido. Antropomorfismo. Não, é o contrário. Se existe, não existe essa palavra. Eu criei as duas palavras, chama neologismo, quando você cria uma palavra. Eu criei duas aqui, tá? Teomorfismo seria Deus atribuindo ao homem características divinas. E isso está na revelação. Ou então, teopatia, antropopatia seria o sentimento humano, né? A teopatia seria o sentimento divino. Então, Deus é amor e ele revela, ele cede, quando cria o homem com capacidade de amar. E você tem essa capacidade de amar. Algumas pessoas acham que perdeu o primeiro amor, nunca mais vai conseguir amar ninguém. A capacidade é de você. É tua capacidade, não é do outro, não consegue pegar para levar embora. Você vai amar sim. Tanto continua amando. Né? Daqui a pouco você vai amar um outro. Não importa o objeto. Você tem a capacidade de amar. E esse é um atributo divino. Então, na verdade, seria na revelação o que poderíamos chamar, entre aspas, de teomorfismo. Deus atribuiu ao homem, quando criou, características divinas. Nós temos parciais, nós temos a justiça. Coisa interessante é ver um adolescente. Eles querem justiça. Não, mas isso aqui não é justo, não é certo. Você falou isso. Justiça, porque é uma das coisas que passa pela cabeça da gente, né? No crescimento vem a justiça. Você quer que o troço seja reto, quer coerência dos pais, né? Então, são atributos que Deus deu para você. Você tem os atributos da mistura, né? Então, mas não temos absolutos como Deus, entende? E aí, com o pecado, isso se desvirtuou. Mas Deus oferece a possibilidade de você receber o Espírito Santo e ele vai restaurando em você essas características mais parecidas com Deus, e aí muda tudo. Aí muda tudo, tá? Isso eu acho interessantíssimo, tá bom? Deu para entender mais ou menos, eu acho que sim, né? Qualquer coisa, põe no comentário e a gente depois esclarece melhor. Tá? Então nós vamos trabalhar a questão do amor e justiça, mas para poder entender o amor e justiça, nós vamos ter que entender um pouquinho do bem e mal, tá? Mas só já que estamos aqui nessa transparência, bem simples, eu queria que vocês entendessem que não tem como um ato de Deus ser só de amor e o outro só de justiça. Todos os atos de Deus são amor e justiça, como se fossem dois lados de uma moeda. Não tem como separar, tá? Esse é o problema. Então vamos lá. Amor e justiça de Deus. Tá? 1 Coríntios 2, 1 a 3, a gente vai entender assim, ó. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Aqui está o cerne da questão. Jesus Cristo e esse crucificado. O 3. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Então Paulo está falando que ele tinha temor e tremor. São duas palavras para você entender que a pessoa que tem medo treme. Só isso, para saber que é medo mesmo. Ah, respeito, não, é medo, né? Porque senão você não tremeria. De respeito, eu tenho respeito por você não está tremendo. Eu tenho respeito por você, então você está com medo, certo? É só isso. Mas a gente vai entender onde entra isso aqui, porque se soma, tem que estar tudo junto, né? Esse é só um elemento. Então vamos lá. Olha, aqui eu botei um desenho da cruz. Vocês veem justiça na vertical, amor na horizontal. Em Cristo, as duas aparecem na cruz. Não tem como errar. As duas aparecem na cruz, no momento exato, juntos, né? E isso faz com que o ato de Deus não possa ser chamado é só justiça, é só amor. É amor e justiça. Não tem como ser só amor, nem como só justiça. Não existe isso. Nenhum ato de Deus pode ser só amor ou só justiça. Nenhum. Tá? Vamos, então, aqui, ó, Romanos 5, 8, 9 e 10. Vamos pensar no amor na cruz. O amor, verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Agora vem a descrição. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.
como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus. Opa, Deus tem ira. Só para a gente dizer que Deus tem ira. Deus ira-se, tá? Só para saber, você não tinha que rasgar também isso aqui. Por meio dele. Da ira de Deus por meio dele, de Cristo. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora tendo sido reconciliados, seremos salvos na sua vinda. Então tá, onde é que está o amor de Deus aqui que eu não estou entendendo? É assim, ó, quem que morreu na cruz? Foi você? Não. Quem morreu na cruz foi Cristo. Mas ele te devia alguma coisa? Não. Então ele morreu por quem? Por você, por mim, por todo mundo. Ele morreu no nosso lugar. Então, se ele morreu no nosso lugar, porque tinha a ira de Deus, que se cair sobre nós era a morte eterna, ele propôs uma forma, ele criou uma fórmula chamada cruz, tá? Onde as duas se encontram. Onde está o amor? Que não é você que morre, é o filho dele. Ele matou o filho dele. Tá? Lógico que porque Cristo sofreu a segunda morte, portanto não foram os judeus nem os romanos que mataram Cristo, foi Deus o Pai. Mas era necessário, porque senão não seria segunda morte, não pagaria nada. Morrer, todo mundo morre. Qualquer coisa, eu quero morrer, então eu morro no lugar de todo mundo. Não paga nada. É morte eterna, tem que ser paga por uma vida eterna, certo? Se você tem uma morte eterna a pagar, ainda mais se você for pagar a morte eterna em todo mundo, você tem que ter uma vida eterna. Aí sim, porque senão outro ser do universo não conseguiria pagar nunca. A dívida é muito alta. Então, para pagar essa morte eterna que devia ser dada àqueles que se afastaram de Deus, então tinha que ter alguém com vida eterna para que morto continuasse vivo. Senão morreria também. Cristo ia morrer e ficar. Então, qualquer um que morresse, ele ficava e não pagava o preço. Então, Cristo morreu, pagou o preço e continuou vivo, porque ele tinha uma vida eterna, ele é a fonte da vida, ele é Deus também, tá? Então veja, então onde é que está o amor? O amor está em que você deveria morrer, mas Cristo está morrendo. Por quê? Porque ele morreu no teu lugar, para ele te dar a vida. Então foi amor manifesto a você. O amor que Deus tem a você é tão grande que ele matou o filho dele para poder pagar esse preço e salvar você. Não tem maior amor que isso. Tá certo? Então na cruz você olha e vê o amor. Quando você olha assim, mas quem está lá? É Cristo? É o amor. É o amor. Não tem jeito de fugir disso. É o maior amor que o ser humano tem notícia, que tem como entrar na cabeça da pessoa. Ele só precisa uma coisa, que a pessoa aceite isso, porque senão a ira de Deus recai sobre essa pessoa, porque ela não aceitou o substituto. Cristo morreu lá, por ele. Ele, não, eu não quero, eu assumo sozinho. Beleza, então vai ele e Deus quando você, morte eterna, acabou para você. Tá? É esse o problema. Só se a pessoa negar, senão ela é salva por Cristo. Então vamos para outra parte aqui. O amor e a justiça de Deus, aliás, vou continuar aqui. João 3,35, eu vou fazer outra parte depois, daqui a pouco, tá? João 3,35 e 36. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, 36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E só precisa crer, né? Crer no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde ou não crer no Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. A ira de Deus, ela recaiu sobre Jesus, que é inocente e era um membro da Trindade. Então Deus teve que descarregar a ira nele, porque senão mataria todos. É esse o problema. Por que ele tinha que fazer isso? Porque não tem como mudar a lei dele. Não tem como. Não tem como. Para tudo, não tem como. Tem que morrer alguém. Morrer o filho dele para poder salvar as pessoas. Ou que não aceitar, ele vai trazer sobre si a ira. Não, eu quero resolver. Beleza? Morte eterna é para você e acabou, né? Aqui do meu lado agora. 1 João 4, 7 a 10. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então ele tem que amar, é nascido de Deus, porque conhece a Deus. 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é justiça, Deus é um monte de coisa, mas Deus é amor.
Ele não tem amor, ele é amor. Não tem como tirar isso dele. Mas aí tem outras coisas que juntas vão fazer a justiça. Junto com a justiça, por exemplo, faz outras coisas, que é o caso da cruz, né? Ali está amor e justiça de Deus ao mesmo tempo. Foi assim, 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para tornar propício pela questão da lei, exigia punição, ele, para tornar isso propício ao homem, ele matou o Filho e ofereceu de graça, só aceitar, só crer, tá tudo certo. Isso é amor puro, tá? Então vamos no seguinte, aqui, agora a justiça na cruz. Onde está a justiça na cruz? Veja lá. Primeiro, sua lei foi cumprida na cruz, quando Cristo pagou o preço exigido pela transgressão, a morte eterna. Portanto, Cristo teve que morrer. Isso é justiça. Ele podia, se não tivesse justiça, se tivesse só amor, beleza, pessoal, vamos parar, não pequem mais. Eu vou dar um jeito nisso aqui e tal, vou afastar de vocês do inimigo, não sei o quê. E não pequem mais, tá? Vamos parar agora, eu quero que funcione. Não tem como fazer isso, velho. Como é que você... Lembra que Deus é imutável. Como é que Deus, em um certo dado momento, vamos mudar? Não existe. Deus não muda. Deus é absoluto, ele é puro moralmente, não tem como ele botar um erro e acobertar aquele erro. Não tinha como. Tinha que morrer. É justiça. E ele fez a justiça, mas botou o filho dele ali, porque senão ia matar todo mundo. Ele botou o filho dele, para que todos que aceitarem vivam. Só isso. Não precisa fazer mais nada, pago. Mas tem que responder, tem que amar, tem aquela coisa toda. Certo? Então, para que Deus possa punir um pecador que não aceitou, ele tinha que ter punido primeiro o filho dele. A primeira punição, a maior, a segunda morte, nunca ninguém até hoje, a gente tem notícia de que sofreu a segunda morte. Tá? Então veja, pode ter acontecido, né? Quando Deus fez alguns juízos, né? Que destruiu lá e tal, se aquilo é considerado um juízo, existe uma possibilidade que algumas pessoas não vão ressuscitar, né? Mas veja, Cristo, ele é o primeiro, assim, claramente está morrendo a segunda morte. Para que ninguém tivesse que morrer a segunda morte. A primeira morte é irrelevante, é um sono, acorda. Tá? Então não dá para a gente dizer que a consequência do pecado é só a primeira morte. Né? A primeira morte é a consequência física, né? A pessoa em degeneração vai morrer. Morre em qualquer situação, um acidente, de doença, não importa, ou de velho. Né? Mas a segunda morte não. A segunda morte a pessoa ressuscita e vem falar com Deus de novo, tudo de novo. O que aconteceu? Por que você fez isso? Agora você não aceitou a morte que o meu filho, né? Eu matei o meu filho na cruz. Para salvar você. Você não aceitou, né? Então, beleza. Só para você saber por que você está morrendo. É esse o problema. É só esse o problema. Então a pessoa vai morrer. Agora, para ele poder matar o pecador sem que ninguém tivesse nada para falar, ele tinha que fazer o que ele fez. Ele matou o filho dele antes para poder salvar você e você não quis. O que a pessoa vai falar para Deus? O que ela poderia falar para Deus? Nada. Absolutamente nada. Nenhuma palavra. Tá? Então, esse é o problema. Cristo morreu, cumpriu o propósito de Deus. Tá pago. Os que não aceitaram vão ter que sofrer a consequência que Cristo sofreu. Não é que eu inventar uma para eles, não. É a mesma de Cristo. Ele não quis substituto, então ele também sofre. É só isso. Aqui entra o que eu estava falando para vocês lá, daquela hora que eu falei. Deus é bom. Então nós vamos agora analisar a bondade e a maldade, tá? Só para nós entendermos isso, é importante. Isso foi uma conversa que Deus teve, que Jesus teve, no caso também é Deus, né? Mas, enfim, a gente geralmente fala Jesus para não confundir. Então, Jesus teve uma conversa com o jovem rico. Lembram-se? Então, tem Mateus, Marcos e Lucas. Eu peguei a de Lucas. A de Mateus começa um pouquinho diferente, depois acaba na mesma história, afirmando a mesma coisa, mas Marcos e Lucas é um pouco melhor. Então botei aqui a de Lucas, não dá para ler todo, lógico. Bom mestre, né? Tá? Então veja, 18. Certo homem de destaque perguntou a Jesus:
Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu no 19: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Tem um monte de coisa aqui. Para começar, por exemplo, você está dizendo que eu sou Deus porque só tem um bom. Você sabe que eu sou Deus? Deus queria que ele entendesse isso, né? Eu acho que ele não entendeu. Mas a outra questão é que se não existe nenhum bom fora de Deus, só Deus é bom, Deus é a totalidade do bem. Compreendeu? Deus é a totalidade do bem, não tem bem fora dele. Esse é o problema. Então, se Deus é a totalidade do bem, o que se desliga dele torna-se mal. Automaticamente, não precisa fazer nada. Automaticamente. Ele torna-se mal. Não importa o que ele queira fazer. Tem que estar grudado. Por isso que a salvação é grudar-se em Deus. É igual o carrapato, cravado ali. Entendeu? Grudado. Aí você volta à bondade. Né? Deus começa a regeneração através do Espírito Santo. Então não tem como uma pessoa viver em pecado e dizer, não, eu estou grudado com Deus. Não tá. O carrapato se alimenta. Né? Tudo que vem, líquido, o alimento, tudo vem da pessoa que ele está grudado. Do ser vivo que ele está grudado. Né? Então não tem como fazer isso, tá certo? Então veja, Deus é a totalidade do bem, o que se afasta dele torna-se mal. Se Deus é a totalidade do bem, vamos lembrar aqui embaixo, eu botei, dê uma olhada, a bondade e a onipotência de Deus. Agora vai entortar tudo. A bondade e a onipotência de Deus. Deus pode tudo o que quer. E a bondade, o que elas têm em comum? Elas têm em comum que elas são parte de Deus e Deus é indivisível. Lembra? Unidade, indivisível. Então veja, se Deus é a totalidade do bem, e Deus é onipotente, a onipotência de Deus é boa, está para o bem, não tem poder nenhum para o mal. Como é que Deus vai fazer uma coisa que se amar, se ele é bom, todo ele é bom, e tudo que existe de bom está nele, ele é a fonte de tudo que é bom. Não tem como, você entende? Então veja, onipotência, toda potência para o bem. Quanto para o mal? Nenhuma. Nós temos poder para o bem e para o mal. Todos os seres criados têm poder para o bem e para o mal. Deus só tem para o bem. É uma fraqueza? Não, é uma força. Porque os outros podem ser corrompidos. Pode corromper outros, assim por diante. Deus não pode. Deus só tem o bem. Essa, pessoal, é a garantia. A gente tem que ter em mente isso. Deus é a totalidade do bem e ele não consegue fazer nada errado. Portanto, quando você lê na Bíblia que Deus fez determinada coisa, dê um jeito, leia a Bíblia inteira e cavoque, porque você tem que achar um jeito que aquilo torne-se bom. Se você não entendeu dessa forma, você não entendeu aquele texto. Ou aqueles textos, né? Entende? Porque Deus, ele é a totalidade do bem, e a onipotência dele está para o bem, está para o seu ser inteiro, integral. Ele é onipotente. Então ele é onipotentemente bom. Acabou. Tudo que ele faz, pensa, sente, é bom. Não tem jeito, porque ele não tem poder nenhum para o mal. Então Deus pode, por exemplo, salvar um pecador que não quer ser... Não pode, porque isso é contrário ao seu caráter de amor e justiça. Não tem como. Ele não consegue fazer isso aí. Tá? Deus pode criar uma pessoa que seja obrigada a amá-lo sem ter... também não pode. Ele não conseguiria aceitar uma declaração de amor de uma pessoa que só pode amar. Nem uma declaração de fidelidade. Eu sou fiel a ti. Se ela só pode ser fiel, ela não tem capacidade de ser infiel. Não, por isso ele criou seres livres. Esse é o problema. Então, as coisas acontecem porque a natureza de Deus põe o limite. E o limite é da onipotência e da bondade. Não tem como, não é uma fraqueza. Eu não posso morrer. Deus não pode morrer. É uma fraqueza? É uma força. Você entende? É uma força. Esse é o problema. Só tem coisas boas em Deus e todo o poder, né? É inexplicável isso, mas é isso que Deus é. Tá? Então veja, Deus não pode fazer o mal. Nenhum. Não tem poder. Não é que ele não queira, eu não quero fazer. Não. Ele não pode. Porque todo o poder dele está para o bem.
Ficou claro isso? Se não ficou, a gente depois volta ao assunto. Mas é importante entender isso. Deus só pode fazer o bem. E tem todo o poder para fazer todo o bem. E todo o bem está nele. Quem se distancia, fica mal. Isso é uma boa notícia, né? Porque Deus nunca vai ser injusto ou faltar amor para salvar você. Nunca. É só pela tua decisão. A tua decisão de ficar afastado vai fazer com que a ira dele tenha que cair sobre você porque você negou o sangue de Cristo. Acabou. Você negou. Ele morreu por você. E você, não, eu quero ficar na minha aqui e tal. Você negou. Você negou e vai cair sobre você. Assim como caiu nele. Porque Deus descarregou nele isso. Vai cair também em você, né? Por uma opção tua. Mas quem tem que fazer a segunda morte é Deus. Não, ninguém pode causar a segunda morte. A gente vai ver isso mais adiante. Então veja, Deus é onipotente para o bem e impotente para o mal. Deus é impotente. Para quê? Para tudo aquilo que é mal ou tudo que é o contrário do seu caráter. Ele é impotente para isso. Ótimo. Isso é a força. Aí está a força dele absoluta, né? Não pode ser corrompido nem vencido nunca. Então, tudo que Deus faz é bom. É isso. Tá? Isso seria para a gente poder entender a bondade de Deus, né? Então, agora, no próximo estudo, eu vou retomar isso aqui para fazer a continuação para vocês entenderem daí onde se aplica isso. Tá? Porque quando Deus, por exemplo, mata o ímpio, ele está fazendo um ato de justiça que ele teve que fazer no filho dele para salvar o justo. Mas acontece que o ímpio não quis, rejeitou. Então, ele vai ficar só com a parte da justiça, da ira de Deus, porque ele rejeitou a parte do amor, que é um bloco, né? É um bloco junto, unido. Ele rejeitou, então rejeitou a Deus. Não tem como você rejeitar um pedacinho só de Deus. Rejeitou um pedaço e rejeitou tudo. Ele rejeitou. É esse o problema. Então a gente vai analisar mais profundamente isso na segunda parte, tá? Então até daqui a pouco.